Bom, gente, hoje então nós vamos falar da fisiologia do crescimento e da puberdade. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa que o corpo humano, se desenvolve durante toda a vida. Dessa forma, nós podemos acompanhar que o crescimento corporal é um processo contínuo que se inicia já desde antes do nascimento, uma vez que o corpo começa com apenas uma célula e depois vai se reproduzindo, que vai crescendo, que vai ganhando forma, né? No entanto, nós temos que ter em consideração que a taxa de crescimento não é estável, ela não é contínua durante toda a infância até chegarmos na idade adulta. Então, ela passa por fases em que a taxa de crescimento é maior e faixas em que a taxa de crescimento é menor, né? Então, dentro dessas faixas, nós podemos destacar os 2 primeiros anos de vida, onde a taxa de crescimento é bastante intensa, ao ponto de uma criança quase que dobrar o tamanho ao qual ela nasceu nos 2 primeiros anos de vida, e depois, na puberdade, né, no período ali que corresponde ao período, né, que se inicia com a puberdade e vai até o término da adolescência, essa taxa de crescimento também é bastante grande e você vê claramente crianças aumentar quase que 1 centímetro por mês durante o ano. Para que o crescimento aconteça, né, eu dependo de vários fatores. O primeiro desses fatores seria o hormônio de crescimento, né? Então, a produção de hormônio de crescimento é determinante para a formação, né, do crescimento, para o desenvolvimento das células, a duplicação celular e etc. É esse hormônio principal responsável por esses fatores. Um outro fator importante é a dieta. Uma dieta adequada, balanceada, que forneça todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento corporal, vai fazer com que a criança cresça de maneira satisfatória, né? Outro fator importante seria a ausência de estresse crônico, né? Então, a criança, para crescer bem, ela tem que ter uma vida tranquila, ela tem que ter estabilidade, ela tem que se sentir apoiada. Todos esses efeitos psicológicos contribuem para o crescimento corporal. E por último, a genética, né? Crianças que vêm de pais que têm estaturas maiores normalmente crescem mais. Crianças que vêm de pais e avós de menor estatura crescem menos. Então, falando a respeito do hormônio do crescimento, também chamado de GH, né? Ele é produzido por um grupo de células que nós temos na hipófise chamadas somatotróficos. Essas células são as células que existem em maior proporção na região da adenopófise, certo? E, consequentemente, o hormônio do crescimento é o hormônio produzido em maior quantidade por essa glândula, né? A principal função do hormônio do crescimento é estimular a secreção de pequenos hormônios proteicos chamados fatores de crescimento insulinos símiles, ou somatomedinas. Então, esses hormônios, abreviados por IGFs, né, eles é que vão desencadear o estímulo do crescimento corporal a partir da presença do hormônio do crescimento. Esses hormônios são produzidos principalmente pelas células do fígado, músculo esquelético, cartilagem e outros. Ossos e outros tecidos também produzem esse hormônio, né? E aí, esses hormônios, uma vez liberados, eles atuam sobre as células de uma maneira parácrina, ou seja, atuando por células próximas aonde a sua liberação acontece, ou ainda até mesmo de maneira autócrina, se autorregulando a sua síntese. Então, podemos classificar as seguintes funções para os IGF. Primeiro, os IGF fazem com que as células cresçam e se multipliquem, intensificando a captação de aminoácidos e acelerando a síntese proteica. Ou seja, se eu aumento a captação de aminoácidos da corrente sanguínea para dentro das células, eu terei mais aminoácidos disponível para poder fazer a síntese proteica. Como esse hormônio também é um estimulador da síntese proteica, os dois fatores se agregam
nesse sentido de fazer com que a síntese proteica seja aumentada. Uma segunda função seria inibirem a degradação de proteínas. O corpo, normalmente, quando precisa, ele pode degradar proteínas para liberar os seus aminoácidos para serem usados para fazer novas proteínas. Na presença desses IGF, isso não acontece. Então, essa degradação proteica é inibida e, na verdade, o que acontece é um estímulo à produção de novas proteínas, certo? Isso é muito importante, principalmente no músculo esquelético, tá? Que leva ao aumento e crescimento desses músculos. Além disso, em adultos, o hormônio do crescimento e os IGFs juntos ajudam a manter os músculos e os ossos em volume mais ou menos constante, né? E ainda estimulam a cicatrização de lesões e reparo de tecidos. Além disso, os IGF também intensificam a lipólise no tecido adiposo, ou seja, a degradação das reservas de lipídios no tecido adiposo e a disponibilização desses lipídios para a produção de ATP em outras células do organismo. Certo? Então, além de afetar o metabolismo proteico e lipídico, certo? O IGF também influencia no metabolismo de carboidrato, por promover redução da captação de glicose, diminuição do uso de glicose para a produção de ATP, certo? Dessa forma, economiza glicose de forma a deixá-la disponível para os neurônios e produzir ATP nos períodos de escassez de glicose. Então, se nós pensarmos, ele estimula a lipólise, oferece lipídios para serem usados como fonte de energia e guarda a glicose, deixando essa glicose exclusivamente para o cérebro ou para fazer reserva de glicogênio para ser usada posteriormente. Bom, então nós vamos ver agora, né, quais seriam os efeitos do hormônio do crescimento com relação a vários princípios. Por exemplo, com relação ao metabolismo de proteínas, né, e também a deposição de proteínas, o hormônio do crescimento acaba por promover o aumento do transporte de aminoácidos através das membranas celulares, o aumento da transcrição nuclear do DNA para a formação de RNA, o aumento da tradução do RNA para a síntese de proteína pelos ribossomos e a diminuição de catabolismo das proteínas e dos aminoácidos. Dessa forma, como nós podemos observar na imagem, né, nós teríamos os aminoácidos entrando na célula, sendo utilizados para a síntese de proteínas, certo? A partir de RNA mensageiro, RNA ribossomo e RNA transportadores, que são todos, de certa forma, participantes do processo de síntese proteica. Com relação aos efeitos do hormônio do crescimento ao metabolismo de lipídio, nós podemos observar que esse hormônio leva à potencialização da utilização desses lipídios como fonte de energia. Dessa forma, né, nós temos que o hormônio do crescimento, né, estimula a liberação de ácidos graxos do tecido adiposo. Esses ácidos graxos, então, aumentam nos líquidos corporais, são transportados principalmente pela albumina no sangue. Lá dentro das células, eles vão ser utilizados para a formação de acetilcoenzima A pela via metabólica da beta-oxidação, e essa acetilcoenzima A, via ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons, vão ser fontes de energia, ou seja, vão gerar grandes quantidades de ATP. Então, o hormônio do crescimento estimula que receptores nas células dos adipócitos sejam estimulados para que haja a ativação das lipases, que vão quebrar os lipídios armazenados, liberando os ácidos graxos livres e o glicerol. Esses ácidos graxos, então, saem, vão para a corrente sanguínea, são transportados pela albumina e lá, ao passar próximo à célula muscular, por exemplo, eles adentram essa célula por transportadores específicos e lá dentro eles são usados para a produção de energia.
Já com relação ao metabolismo de carboidratos, nós podemos visualizar que o hormônio do crescimento ele diminui a utilização de carboidratos, ou seja, ele reduz a captação de glicose pelos tecidos, aumenta a produção de glicose pelo fígado no processo de gliconeogênese, né? E aumenta a secreção de insulina, certo? Dessa forma, ele vai fazer com que haja uma menor demanda e utilização desses carboidratos. Então, se nós formos olhar, por exemplo, como que o hormônio do crescimento se comporta com relação aos efeitos metabólicos, nós podemos perceber que ele faz um aumento da proteína corporal, aumentando consequentemente massa muscular, massa óssea, etc., que são dependentes de proteína, né? Diminuição das reservas de lipídios, uma vez que ele utiliza essas reservas, e conservação de carboidratos, fazendo reservas desses carboidratos. Dessa forma, nós podemos esperar que a ação do hormônio do crescimento sobre o esqueleto, né, vai decorrer dos seguintes fatores. Primeiro, deposição aumentada das proteínas pelas células condrocíticas e osteogênicas, que vão levar ao crescimento ósseo, uma vez que eu vou ter mais proliferação das cartilagens lá no disco epifisário para permitir o crescimento endocondral do osso e a proliferação das células osteoprogenitoras para transformar-se em osteoblasto e, consequentemente, aumentar aí a síntese de matriz óssea, certo? Além disso, há um efeito específico da conversão dos condrócitos em células osteogênicas, induzindo assim a deposição específica de novo osso sobre os moldes de cartilagem. E há ainda uma velocidade aumentada na reprodução dessas células, de forma que lá no disco epifisário as células cartilaginosas vão proliferar rapidamente, formando matriz que depois será substituída por matriz óssea. E assim o osso vai conseguir crescer em extensão. Isso vai durar enquanto o disco epifisário não calcificar e não virar uma estrutura que não permita mais esse crescimento. No entanto, o GH, para estimular o crescimento ósseo, como já foi citado aqui, ele não atua sozinho, ele precisa dos IGF, da somatomedina, particularmente para o osso, da somatomedina C, certo? Que é aquela proteína sintetizada no fígado, induzida pelo GH, sendo um fator de crescimento semelhante à insulina, um IGF, né? Esses dois fatores, a somatomedina C e o GH, os dois atuam. No entanto, o hormônio do crescimento ele tem uma ligação fraca às proteínas plasmáticas e, consequentemente, uma ação mais curta. A somatomedina ela tem uma ligação mais forte à proteína plasmática, ficando mais tempo circulando dentro dos vasos sanguíneos e conseguindo atuar por mais tempo dentro do organismo, evitando assim uma degradação mais rápida e, com isso, o tempo de vida dela, o tempo de ação dela após a sua síntese é maior. Então, trocando em miúdos, né, nós podemos concluir que o hormônio do crescimento vai promover o crescimento e extensão do corpo humano, vai provocar efeitos metabólicos no que diz respeito ao metabolismo de proteínas, lipídios e carboidratos, vai exercer um efeito diabetogênico e, consequentemente, vai aumentar o crescimento linear da criança enquanto o disco epifisário não for calcificado. Então, como que se dá o controle da secreção do GH? Se nós olharmos esse gráfico, nós vamos ver que, durante o dia, a produção de GH é pequena, tendo alguns picos, né? No início da manhã e depois do almoço, aproximadamente, né? Mas de pequena concentração. A maior produção de GH se dá à noite,
principalmente durante o sono. Então, quanto mais a pessoa dorme, quanto mais tempo de sono profundo a pessoa tem, mais GH é produzido. Como a gente não tem um sono profundo contínuo durante a noite, eles formam esses picos, como podem ser visualizados nessa imagem, né? Mas ela é produzida, então, em sua maior proporção quando estamos dormindo, né? Mas não é só isso que determina a produção de GH. Então, nós temos outros fatores envolvidos. Então, olha só, o ritmo circadiano, que seria esse período de vigília e sono, né? O estresse, o cortisol e o jejum atuam sobre o hipotálamo no sentido de estimular ou inibir a liberação do hormônio liberador do GH. Esse hormônio liberador do GH, ele atua sobre a adenohipófise, estimulando a adenohipófise a liberar o GH, que vai atuar sobre o fígado e outros tecidos corporais, estimulando a produção dos IGFs. Esses IGFs, junto com o GH, vão promover o crescimento das cartilagens, o aumento da glicose sanguínea e o crescimento dos ossos e de outros tecidos, certo? No entanto, alguns desses fatores levam à inibição da produção de GH pelo estímulo à produção da somatostatina, que seria o equivalente a um hormônio inibidor da produção de GH. Esse hormônio, então, atua sobre a adenohipófise, inibindo a adenohipófise de secretar o GH e, consequentemente, toda essa cadeia de crescimento aqui de baixo não acontece, certo? Os IGFs fazem feedback negativo tanto na adenohipófise como no GH para controlar a secreção do GH, evitando assim produções exageradas desse hormônio. Então, para que aconteça a estimulação da secreção do hormônio do crescimento, nós dependemos de alguns fatores, dos quais podemos destacar a diminuição da glicemia, a diminuição de ácidos graxos livres no sangue, a inanição ou jejum ou deficiência de proteína, traumatismo, estresse e excitação, exercício físico, testosterona e estrogênio, o sono profundo, principalmente nos estágios 2 e 4, e o hormônio de liberação do hormônio do crescimento. Então, esses são fatores que levam a uma estimulação da produção do hormônio de crescimento. Com base nesses fatores, nós podemos perceber que a curva de crescimento corporal ela começa elevada nos primeiros anos de vida e vai desacelerando à medida que nós vamos passando pela infância. Então, ela é maior durante os 2 primeiros anos de vida, depois ela desacelera e por volta dos 10 a 12 anos, no período da puberdade e adolescência, aí a gente tem um novo surto de crescimento, sendo esse segundo surto normalmente iniciado mais cedo nas meninas e mais tardiamente nos meninos. Alguns fatores podem promover a inibição da secreção do hormônio do crescimento, certo? Então, podemos destacar entre eles o aumento da glicemia, o aumento dos ácidos graxos livres no sangue, o envelhecimento, a obesidade, o hormônio de inibição do hormônio do crescimento, somatostatina, o hormônio de crescimento exógeno e a somatomedina. Então, esses fatores são inibidores da produção e secreção do hormônio do crescimento. Alguns desses trabalham no sentido de fazer feedback, eles são naturalmente responsáveis por inibição parcial durante o dia, como é o caso da somatomedina, né, os IGF. Então, eles vão sendo produzidos, quando chega numa determinada concentração, eles começam a inibir a síntese para que a produção de GH não passe do ideal. Agora que já vimos como que o crescimento depende do hormônio do crescimento, etc., vamos ressaltar agora
o evento denominado puberdade, né? Então, esse evento é um estágio do desenvolvimento corporal que ocorre no período entre 12 a 15 anos para as meninas e entre 13 a 16 anos para os meninos. Nessa fase, aparecem ou se evidenciam as características sexuais secundárias. Com isso, já existe a possibilidade, a capacidade da reprodução sexual. Então, uma vez que essas características sexuais secundárias se desenvolvem, os meninos, agora adolescentes, e as meninas também adolescentes, já têm capacidade reprodutiva. Vale ressaltar que durante a puberdade, os estágios do desenvolvimento não seguem um padrão coletivo e são definidos por características sexuais primárias e secundárias, como, por exemplo, o surgimento dos pelos pubianos e das mamas nas meninas e o crescimento significativo da genitália externa dos meninos. De maneira geral, a puberdade termina nas meninas quando acontece o primeiro período menstrual, denominado menarca, né? Então, a partir do momento que a menina tem a sua primeira menstruação, a sua menarca, aí você considera que encerrou a puberdade, né? Já para os meninos, ele só é definido que a puberdade se encerra quando tem o amadurecimento dos espermatozoides e eles, consequentemente, começam a ser produzidos. Por outro lado, a idade legal para a puberdade é de 12 anos para as meninas e 14 anos para os meninos, independente do estágio de desenvolvimento daquela criança. Então, pensando primeiro nos meninos, né? A puberdade masculina depende da ação de alguns hormônios. Então, para que uma criança passe pela puberdade e se torne um adulto, ela vai precisar da presença do LH, hormônio luteinizante, do FSH, hormônio folículo estimulante, do hormônio liberador das gonadotropinas, ou seja, que vai estimular então a liberação desses outros dois, e o aumento da produção de testosterona. Então, nós temos que, como podemos visualizar nessa imagem, que o hormônio liberador das gonadotropinas, produzido no hipotálamo, ele atua sobre a hipófise, estimulando a hipófise a produzir LH e FSH. O LH atua sobre as células de Leydig que existem no testículo. E essas células de Leydig, estimuladas pelo LH, produzem testosterona. Já o FSH, ele atua sobre as células de Sertoli, também presentes no testículo. E essas células de Sertoli, quando ativadas pelo FSH, junto com a testosterona produzida pela célula de Leydig, ela estimula então a espermatogênese, ou seja, a produção do espermatozoide, certo? A testosterona, além de atuar sobre os túbulos seminíferos do testículo para estimular a espermatogênese, ela também atua no desenvolvimento dos caracteres secundários e primários masculinos, certo? Promovendo aí o desenvolvimento de estruturas que já existiam e algumas características sexuais secundárias que aparecem posteriormente. No que diz respeito às alterações hormonais na puberdade, principalmente com relação à testosterona, nós podemos observar a seguinte coisa: a produção de testosterona é pulsátil, então ela fica gerando pulsos durante todo o dia. No entanto, há uma diferença durante o dia dessa produção. Por exemplo, no período neonatal, essa produção é pulsátil contínua durante todo o dia. Depois, antes da puberdade, esse nível de produção vai lá para baixo e fica muito menor do que o que era no período neonatal, quase que não conseguindo exercer efeito sobre o corpo. Depois, ela continua baixa até chegar à puberdade. Quando chega na puberdade, ela começa a aumentar a sua produção, mas quando? Durante o período noturno. Então, durante o dia, ela está lá embaixo e durante o período noturno, ela está mais elevada a sua produção.
Passada a puberdade, e aí a criança passa então para esse estágio adulto, né, em que o seu corpo já está desenvolvido, o nível de produção é pulsátil e quase que constante, havendo uma pequena elevação nas primeiras horas as últimas horas da madrugada, né? Lá por volta de 4 às 6 horas da manhã, né? Ela é um pouco mais elevada, mas é pulsátil. Então, no que diz respeito ainda à puberdade masculina, nós podemos destacar os seguintes fatores. Ela inicia-se entre os 9 e os 14 anos de idade e dura, em média, 3,5 anos. Desse período, o pelo púbico surge de 18 a 24 meses após o início do crescimento do testículo. A velocidade de crescimento do corpo aumenta, sendo o pico por volta dos 14 anos. O surto de crescimento da puberdade, em geral, é maior no sexo masculino do que no sexo feminino, e há um aumento da massa magra desde o seu início, fazendo com que haja um aumento de massa muscular no corpo do menino. Então, quais seriam as alterações fisiológicas relacionadas a essa puberdade masculina? Então, a criança atinge maturidade sexual, há um aumento da pilosidade, aumentando a distribuição de pelos corporais, uma alteração na voz, fazendo com que a voz fique mais grave, um grande crescimento linear e uma modificação na composição corporal. De maneira geral, antes da puberdade, as crianças engordam um pouquinho, acumulam um pouco de gordura e às vezes até os pais ficam preocupados, aquela criança está virando obesa e tal. Mas logo depois, quando inicia a puberdade, ela perde muito peso, troca essa gordura por massa magra e tem um desenvolvimento bastante considerável. Bom, então quais seriam as alterações nos genitais masculinos com relação à sua maturação sexual? Então, a primeira fase seria a fase pré-púbera, aquela antes de começar a puberdade. A fase 2 se iniciaria com o crescimento do testículo e do escroto, sem alteração no tamanho do pênis. Na fase 3, continuaria o aumento do escroto e do testículo e iniciaria o aumento do crescimento do pênis. Na fase 4, continua o crescimento do escroto, do testículo e do pênis, só que agora o pênis começa a desenvolver-se não só em comprimento, mas também em diâmetro, certo? E há um significativo desenvolvimento da glande do pênis, certo? E a fase 5 seria a fase final, em que os genitais já estariam com as características da genitália de um homem adulto. Bom, ainda com relação às alterações na puberdade, se nós formos prestar atenção apenas nos pelos, nós podemos também classificar em 5 fases. Primeira fase, a fase pré-púbere, que não existem pelos. Na segunda fase, os pelos são escassos na base do pênis, pouco pigmentados e pouco espessos. Na fase 3, esses pelos aumentam de área, né, coberta por pelos, eles vão ficando mais pigmentados, mais escuros e vão ficando frisados. E na fase 4, pelo com aspecto de adulto, mas ainda numa área reduzida. E na fase 5, ele já tem, então, o aspecto e a distribuição de uma pessoa adulta. Então, ó, como nós podemos ver nessas imagens, né, nós temos as 5 fases aqui. Ó. Na fase 1, antes da puberdade, né, na fase pré-púbere, então não há crescimento nenhum, nem do pênis, nem da bolsa escrotal, nem o surgimento de pelos. Na fase 2, já começa a crescer o escroto e os testículos, eles aumentam de tamanho, né? Pode já surgir um ou outro pelo nessa fase. Na fase 3, nós já temos os pelos mais lisos, espaçados e ainda pouco frisados, e já o aumento do tamanho do pênis em comprimento, mas ainda não há um aumento em diâmetro, né? Nem também mudanças na glande. O escroto continua crescendo. Na fase 4, nós já temos então o pênis já maior, né, com o aumento também em diâmetro e alterações na glande.
a bolsa escrotal já bem mais desenvolvida, e os pelos, apesar de ainda estarem numa área mais reduzida, eles já são bem frisados e mais espessos e volumosos, né? E na fase 5 eu já teria a genitália com características de genitália de um adulto, né? Então a bolsa escrotal grande, o pênis, né, desenvolvido tanto em diâmetro como em comprimento, e a caracterização da glande, e os pelos bem preenchidos e desenvolvidos por toda a área genital. Bom, que outras alterações nós podemos ter com relação à puberdade? Então, a modificação da voz, que geralmente coincide com o surto de crescimento, e a pessoa fica, hora fala grosso, hora fala fino, porque está se ajustando isso, né? Depois nós temos a espermarca, que seria a liberação da primeira ejaculação, né? Geralmente ela precede o surto de crescimento pubertário. E pode aparecer o que nós chamamos de ginecomastia, que aparece em mais de 50% das crianças normais, em média, aos 13 anos. E ela melhora com 12 a 18 meses depois que ela surge. No que diz respeito ao crescimento, nós temos então um pico de surto do crescimento mais tardio, seria na fase 3, chegando ao máximo na fase 4, e é mais amplo do que no sexo feminino. E ele acontece primeiro os membros, pé, perna, coxa e depois o tronco. Ainda podemos destacar o aumento da massa óssea, o aumento da quantidade de músculo e de volume de músculo e o aumento da água corporal. Bom, agora nós vamos nos referir à puberdade feminina, né? Então, quais seriam as transformações nas meninas durante a puberdade? Então, primeiro, nós podemos destacar o desenvolvimento das glândulas mamárias, o desenvolvimento dos seios, o aparecimento de pelos na região pubiana e nas axilas, um rápido e curto crescimento corporal, o surgimento de acnes em função das mudanças hormonais. Isso também pode acontecer nos meninos, não é exclusivo das meninas, né? O crescimento na região da bacia, da cintura, fazendo com que a pelve fique mais larga e a cintura fique mais fina. E, por último, o surgimento da menstruação, encerrando aí essa puberdade. Bom, nós podemos visualizar nessa imagem que durante a puberdade, né, há uma mudança significativa na produção dos hormônios. Comparando, por exemplo, o LH, nós visualizamos que no período pré-púbere a produção de LH era muito baixa, imediatamente, né, no início da puberdade ali, ela já começa a se elevar, no final da puberdade ela aumenta ainda mais, né, e depois ela dá uma estabilizada, diminui um pouco, mas se mantém também oscilante, né? Comparado o LH e FSH, né, durante todo o desenvolvimento corporal, nós vamos observar o seguinte: um pico desses hormônios no período fetal, um outro pico durante a infância e depois uma queda brusca durante o resto da infância até ele começar a se elevar novamente quando chega na puberdade. E ao final da puberdade eles passam a ter picos oscilantes mensais em função do ciclo reprodutivo da mulher. Então, nessa imagem, nós podemos visualizar os estágios da puberdade, segundo Tanner, para as meninas, né? Então, nós temos dois conjuntos de imagens que nos permitem, primeiro, visualizar com relação aos seios, né? Em que na fase 1 a menina não tem nada de desenvolvimento de seio, já começa na fase 2 a aparecer um pouquinho, na fase 3 ele já está um pouco maior, na fase 4 ele já tem uma dimensão considerável, e na fase 5 ele atinge então o porte, o formato e as características de um seio de uma mulher adulta, né? No que diz respeito à região genital, ela é totalmente destituída de pelos na fase 1, começam a surgir pequenos pelos na fase 2,
Na fase 3, esses pelos começam a ficar mais frisados e em maior quantidade, mas ainda com uma distribuição pequena. E já dá para perceber um alargamento da pelve nessa fase 3, coisa que na fase 2 ainda não era perceptível. Na fase 4, esse crescimento da pelve aumenta ainda mais e os pelos vão ocupando uma maior área na genitália. E, por último, na fase 5, a menina já com o corpo completamente formado, com a pelve característica de uma mulher e a distribuição dos seus pelos pubianos aí preenchendo toda essa região. Bom, internamente não visualizável no esquema que nós olhamos anteriormente, ao mesmo tempo que está acontecendo aquele desenvolvimento da genitália externa e dos pelos pubianos, alteração da pelve, o útero também vai se desenvolvendo. Então você tinha, né, o útero de uma criança, pequenininho, ele começa a se desenvolver durante a puberdade, chegando à sua maturação máxima na idade adulta. Com relação aos ovários, a mesma coisa que aconteceu para o útero acontece com os ovários. Então, o aumento da produção das gonadotrofinas, LH, FSH e também de estradiol, nesse período pré-púbere, o ovário tinha um tamanho de 0,3 a 0,9 centímetros cúbicos. No início da puberdade, ele começa a aumentar, passando de 1 centímetro cúbico. Durante a puberdade, ele passa por um aumento brusco e rápido, chegando a 4 centímetros cúbicos em média, mas podendo variar entre 1,8 a 5,3 centímetros. E há uma estreita correlação entre os níveis de estradiol e o estágio da puberdade. Quanto mais próximo da fase adulta, do final da puberdade, mais estradiol vai ser produzido pelos ovários. Bom, então com relação à puberdade feminina, né, nós podemos destacar, né, juntando todas as alterações, que nós podemos então visualizar o dimorfismo sexual, ou seja, as mudanças no sexo feminino para que ela se transforme daquele sexo feminino de criança para o sexo adulto, né? O primeiro sinal pubertário que vem com relação ao surto de crescimento, né, aquele crescimento da menina rápido e o surgimento do botão mamário. A idade óssea no início está entre 10 a 11 anos e é aproximadamente igual à idade fisiológica. O surgimento da menarca, que seria a primeira menstruação, a partir dos 12 anos. Né? Aí, 12, 13 anos, a menina tem a sua primeira menstruação. O aparecimento dos pelos axilares e o desenvolvimento das glândulas sebáceas também por volta dos 12 anos. Um surto de crescimento precoce, que tem mais ou menos 25 centímetros, a menina cresce durante esse período. O alargamento dos quadris em relação ao tronco, fazendo com que a pelve fique mais larga, mais dilatada, com características do corpo feminino. Os membros inferiores mais curtos do que os membros superiores. Certo? A massa magra aumenta até a menarca, depois aumenta apenas a massa gorda, e a força muscular dela se desenvolve proporcionalmente à sua massa magra. A massa óssea atinge o pico por volta dos 16 anos. E assim se encerra, né, a puberdade da menina, ela desenvolvendo então essas suas características sexuais secundárias, né? Passando então daquele corpo de uma menina para o corpo de um adulto, né? De uma mulher adulta. Ok? Era isso que tínhamos por hoje. Obrigado. Até a próxima.